crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do ensino religioso. Hoje nós daremos continuidade ao tema organizações religiosas. Agora vamos para o nosso material da nossa aula de hoje. Para hoje nós precisaremos do material básico, o caderno de vocês, um lápis grafite e uma borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para vocês organizarem esse material aí. Eu logo volto. E aí, crianças, tudo certo com o material? Agora vamos para a nossa anotação de hoje. Anotem lá no caderno de vocês. A data de hoje, ensino religioso. Vou dar mais um tempo para essa tarefa. Eu logo volto.
E aí, crianças, tudo certo? Material arrumado e o caderno anotado? Então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós estudamos sobre a diversidade religiosa da cidade de Curitiba, vocês lembram? E a variedade de religiões existentes. A diversidade religiosa se manifesta nas diferentes crenças, nos cultos, rituais, professados por pessoas que vivem em diversos lugares e culturas. Conhecemos algumas organizações religiosas que são formadas pela união de indivíduos com o propósito em comum do culto ao sagrado. Em sua maioria, possuem doutrinas com preceitos éticos, ritos, lugares e símbolos que se configuram em instituições de cunho religioso. Vimos que na cidade de Curitiba existem igrejas, templos, mesquitas, terreiros, sinagogas e espaços de orações que revelam a força do sagrado. Na aula de hoje falaremos sobre a diversidade religiosa da matriz ocidental. Eu vou mostrar alguns espaços em nossa cidade.
Vocês lembram da história do Davi e seus amigos? Da aula passada? Então, na aula de hoje, nós iremos lembrar do Samuel, o amigo do Davi que pertence à religião católica. A Igreja Católica, também conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, é uma igreja fundada de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e que tem o apóstolo Pedro como figura em destaque, pois foi através dele que a igreja começou a ser construída. Para a Igreja Católica, o Papa, Bispo de Roma, que reside lá no Vaticano, é o representante visível de Cristo na Terra e é a cabeça da igreja. Atualmente, o líder da Igreja Católica é o Papa Francisco, eleito durante o conclave, que é uma reunião de cardeais, que foi realizada lá em 2013, com o objetivo de escolher o sucessor para o lugar deixado por Bento XVI. A Igreja Católica, como parte do cristianismo, acredita no monoteísmo. Mas o que será que essa palavra quer dizer? Monoteísmo é a crença em um único Deus, em um único líder. Para os católicos, Deus é o criador de todas as coisas e consegue intervir na história, sendo alguns de seus atributos divinos mais importantes: onipotente, que quer dizer aquele que tem o poder ilimitado; onisciente, que possui todo o conhecimento do mundo; e onipresente, que está em toda parte e em todos os lugares. Então agora nós iremos assistir a um vídeo que vai mostrar para nós a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, aqui na nossa cidade de Curitiba, que é uma igreja católica. Prestem atenção, eu estarei aqui aguardando por vocês. A Catedral Metropolitana de Curitiba é um prédio construído em 1893, em estilo neogótico. Para os padrões da época, prédio moderno, principalmente porque expressava os novos valores que começavam a chegar à cidade de Curitiba, os valores republicanos. Dentro deste prédio, existem algumas características próprias dele e que realmente vamos aos poucos conhecer nesse breve vídeo. Primeiro, os próprios vitrais desta catedral, eles contam a história da Sagrada Escritura a partir dos olhos da Virgem da Luz, Senhora da Luz, ou simplesmente Nossa Senhora Maria. Então, a cada vitral, somos convidados a refletir sobre uma passagem do Evangelho e da vida de Maria, dentro da Palavra de Deus. Possuímos também dentro dessa igreja catedral um órgão de tubo, ainda pneumático, significa que ele é movido basicamente a ar. São dos irmãos Bohr, construído provavelmente no Rio Grande do Sul e trazido para a cidade de Curitiba. A Catedral de Curitiba, na década de 80, recebeu a visita do Papa João Paulo II, que celebrou uma grande missa em nossa cidade. A cátedra que se encontra nesta igreja foi usada pelo Papa João Paulo II e é também hoje um dos símbolos dessa cultura, da parte cultural de nossa cidade de Curitiba. Assim como a Catedral de Curitiba,
seja propriamente o seu prédio, ela influenciou também outros locais da própria cidade, a própria questão cultural de Curitiba, visto que seja, a igreja era o polo que irradiava a cultura para as pessoas e também, além de irradiar, ela era cuidadora ou defensora da própria cultura. Então, as pessoas que acorriam à igreja e acorrem à igreja hoje, já quando aos domingos, de maneira especial, os turistas vêm a esta igreja catedral, eles vêm para conhecer a cultura intrínseca a essa estrutura de igreja. Então, quando ela hoje, dentro da Praça Tiradentes, ela se destaca, ela não se destaca somente pela questão religiosa, mas por um convite às pessoas aqui entrarem e conhecerem aquilo que hoje quase não mais se encontra dentro das nossas igrejas em Curitiba. Quer dizer, então, ao visitar a Igreja Catedral, já somos convidados a uma imersão na cultura e, principalmente, ser testemunhas dessa cultura junto às outras pessoas que aqui passam. E então, crianças, o que vocês acharam desta Igreja da Catedral? Bem bacana, não é verdade? Então, agora, nós também temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, que fica no centro histórico da nossa cidade, lá no Largo da Ordem. A atual igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito é uma construção de 1946 em estilo barroco, construída no mesmo local da antiga igreja demolida em 1931. E ela é a terceira igreja de Curitiba, depois da Matriz e da Igreja da Ordem. Nós temos também a Igreja de São Vicente de Paulo, no Alto de São Francisco. E essa igreja ela é patrimônio cultural de Curitiba. A Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, que em seu início estava ligada à comunidade árabe ortodoxa. Hoje se abre também a novos membros oriundos de outras etnias, principalmente brasileiros que veem na fé ortodoxa sua ligação de vida com Deus. Hoje em dia, além de ser a única igreja ortodoxa antioquina do sul do Brasil, a Igreja de São Jorge de Curitiba é considerada uma das mais belas construções arquitetônicas do estado do Paraná. E a maior autoridade na Igreja Ortodoxa é o Santo Sínodo Ecumênico, desde a sua fundação até os dias atuais. Temos também a Igreja Presbiteriana Independente, que fica no Largo da Ordem, no centro da cidade. Os presbiterianos creem na Santíssima Trindade. Há um só Deus, existe eternamente entre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creem que Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele criou todas as coisas boas, segundo a boa vontade, inclusive o homem, segundo a sua imagem e semelhança. E o líder religioso dessa organização é o pastor. Veremos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Os luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, somando a paixão e morte de Cristo e expiação dos pecados dos homens. A crença luterana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e é a mesma que deve ser lida e interpretada por todos. Os luteranos dedicam o domingo para irem à igreja. Agora nós assistiremos a um vídeo sobre a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Prestem atenção, eu logo volto. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas
Eu sou o pastor Newton Guise, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pastor aqui na comunidade Igreja de Cristo em Curitiba. Vou falar um pouco sobre a Igreja Luterana. Mas antes, convido vocês para conhecerem a Igreja de Cristo. A Igreja Luterana surgiu no ano de 1517 na Alemanha, sob a liderança de um monge, de um padre chamado Martim Lutero. O Martim Lutero, ele tinha como enfoque especial de trazer a Igreja Católica naquele tempo de volta para os ensinamentos de Cristo. Então, a partir de 1517 surgiu esse movimento da Reforma, que não era a intenção criar uma nova igreja, mas era fazer com que a igreja voltasse a fundamentar-se nos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim surgiu o movimento da Reforma e também a Igreja Luterana. E aqui no Brasil, a Igreja Luterana começou no ano de 1824. Aqui especificamente em Curitiba, esse templo foi construído em 1912. Uma das características da Igreja Luterana é a centralidade de Cristo, a centralidade de Jesus. Aqui no altar nós temos uma imagem de Jesus olhando para Jerusalém. Esse texto está em Lucas capítulo 19. Jesus olha para Jerusalém e é uma das duas vezes em que o Evangelho também diz que Jesus chorou. Por que Jesus chora ao olhar para Jerusalém? Ele já havia chorado antes com a morte do Lázaro. Agora Jesus chora por uma cidade. O que Jesus vê em Jerusalém? Ele vê injustiça, ele vê fome, ele vê miséria, ele vê violência. Todas estas coisas entristecem a Jesus. Como isso entristece a Jesus, nós entendemos que é missão da igreja que nós nos preocupemos com a paz na cidade, que nós nos preocupemos em fazer uma diferença positiva na cidade. Por isso, na Igreja Luterana, o trabalho diaconal é tão importante como o trabalho pastoral. E Jerusalém o significado do nome significa lugar de paz. Que a cidade seja um lugar de paz. Que também, onde nós moramos, possamos fazer uma boa influência na sociedade para que o lugar onde nós vivemos possa ser também um lugar de paz. E que esse lugar onde nós moramos não entristeça a Jesus. A centralidade da cruz e do Cristo, ela é própria do movimento da Reforma. Martim Lutero, ele dizia que a Bíblia, ela deve sempre apontar para Jesus. E esse é o critério para que nós, como luteranos e luteranas, também interpretamos a Bíblia e o Antigo Testamento. Tudo sempre deve passar pelo Cristo. Como que Jesus faria nessa situação? E também a comunidade. Para a Idade Média, era uma grande novidade ter mulheres e principalmente ter crianças na igreja. A teologia da cruz é o centro da teologia luterana. Na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a cruz também significa que Jesus superou
a morte superou o sofrimento. E ao superar o sofrimento, Jesus também nos convida, como cristãos hoje, a olhar para as cruzes que nós temos no dia a dia. Cada uma destas cruzes representa um projeto social em que a igreja se envolveu em diferentes lugares da América Latina, em que a igreja se envolveu num projeto social para aliviar o sofrimento de um grupo de pessoas. E esta é o sentido de nós termos a cruz. Ela sempre nos desafia, nos chama para que nós não deixemos de olhar para as cruzes, para o sofrimento nos dias de hoje e nos empenhemos, nos envolvamos pela libertação. Espero que tenham gostado da visita e convido vocês também, se vocês desejarem, para os nossos cultos dominicais, às 9 horas da manhã em língua alemã, às 10h30 e às 6 da tarde em português. E se vocês desejarem conhecer mais sobre a Igreja Luterana, a história, entrem no site www.luteranos.com.br. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E então, crianças, o que acharam desta organização religiosa? Também bem interessante, não é mesmo? Então vamos dar continuidade. Agora nós temos a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que chama atenção pela sua cúpula exuberante na parte externa. No interior, a principal característica é o uso de bordados feitos à mão, logo na entrada, além do uso de ícones nas paredes. Em Curitiba, são mais de 10, construídas por imigrantes ao longo do século XX. Essa foi a segunda igreja ortodoxa de Curitiba, fundada em fevereiro de 1933. Nós temos também a primeira igreja batista de Curitiba. Na Igreja Batista não há o batismo de bebês. Os líderes da Igreja Batista são conhecidos como pastores e não têm que fazer o voto de celibato, que é, eles podem se casar e construir uma família. E na Igreja Batista não há imagens ou estátuas de figuras religiosas. Vamos então para a nossa atividade de hoje? Eu vou mostrar um quebra-cabeça. Vou mostrar algumas imagens de algumas organizações religiosas que eu mostrei na aula de hoje. E essas imagens estará faltando uma peça. E vocês vão me ajudar a prestar atenção e dizer qual peça está faltando. Eu vou dar um tempo para vocês irem pensando aí. Vamos lá então para a nossa primeira imagem. Então vejam lá na tela. Nós vamos iniciar com esta igreja aí, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Nós temos lá 3 imagens, a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Qual dessas imagens faz parte da imagem maior ali que está faltando? Eu vou dar um tempo para vocês irem pensando aí.
aí, crianças, descobriram qual imagem é a que está faltando? Olhem lá então. Isso mesmo, quem disse a imagem 1 acertou. Vamos para a nossa segunda imagem? Agora nós temos a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Jorge de Curitiba. Qual é a imagem que está faltando? A1, A2 ou A3? Vão pensando aí que eu logo volto com a resposta. E aí, crianças, conseguiram achar a imagem que está faltando? Olhem lá comigo. Quem disse imagem 3 acertou. É a imagem que estava faltando lá na imagem da igreja. Vamos para a próxima? Olhem lá, crianças. Essa é a igreja que eu mostrei na aula de hoje. A primeira igreja batista de Curitiba. Qual é a imagem que está faltando? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Vão pensando aí que eu logo volto.
E aí, crianças, descobriram qual a imagem? Vamos lá ver? Ah, olhem lá, a imagem 2. Quem disse que era a imagem 2, acertou. Muito bem. Vamos para a próxima igreja? Agora nós temos a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Qual é a imagem que está faltando? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Vão pensando aí que eu logo volto. E aí, crianças, vamos descobrir qual é a imagem que está faltando? Olhem lá, a imagem de número 1. Quem disse a imagem de número 1? Acertou muito bem. Vamos para mais uma? Essa é a igreja de São Vicente de Paulo. Olhem lá, qual é a imagem que está faltando? A 1, a 2 ou a 3? Eu logo volto. Vamos lá, crianças, descobrir qual imagem está faltando?
Olhem lá a imagem de número 1. Quem disse a número 1, parabéns, acertou. Agora vamos para outra igreja, a Igreja Presbiteriana Independente. Observem lá, qual imagem está faltando? A 1, a 2 ou a 3? Eu vou dar um tempo para vocês irem pensando aí, logo volto. Então vamos lá, crianças, para a nossa última imagem. Será que é a 1, a 2 ou a 3? Confiram lá comigo. Olhem lá, quem pensou e disse a imagem de número 2 acertou. Bem bacana essa atividade. Gostaram? Então agora nós vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula de hoje. Estudamos sobre a diversidade religiosa na cidade de Curitiba. Estudamos sobre as organizações de matriz ocidental. E a nossa aula chegou ao fim. Mas não se preocupem, semana que vem tem mais. Até a nossa próxima aula.